Sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News, véspera de feriado, todo mundo se preparando para descansar um pouco, quem pode, evidentemente. Alguns terão que cobrir plantões no trabalho, mas calma, o Inácio já mandou o projeto lá pro Hugo Mota, que vai pautar em plenário o fim do método 6x1. Tá? Agora, obrigatoriamente, as empresas terão que respeitar 5 dias de trabalho apenas para os trabalhadores. Tá? E depois, as empresas é que se virem para cobrir o buraco. Tá? Terão que contratar funcionários extras para cobrir as vagas e aumentar os custos, evidentemente, que quem vai pagar lá na ponta somos nós. É uma maravilha. Isto é uma obra da natureza petista. Mas não é esse o assunto. Esse é um daqueles assuntos de feira do PT e nós vamos tratar de coisas mais sérias. Como, por exemplo, o crescimento de Flávio Bolsonaro nos índices de pesquisas para a corrida presidencial que está chegando, está logo aí em outubro, e que adiciona um elemento de pressão política direta ao Palácio do Planalto. Eu vou explicar por quê. Diferentemente aí de cenários anteriores, onde a disputa se mantinha dentro de margens previsíveis, o avanço do senador Flávio Bolsonaro sugere que existe espaço para reorganização do eleitorado, especialmente entre aqueles que demonstram insatisfação com a condução econômica do Brasil e a sua própria institucionalidade. Por isto, o ambiente político começa aí a ganhar, digamos assim, contornos de tensão crescente na medida em que o calendário eleitoral se aproxima. E dentro do Palácio do Planalto, existe sim aquela percepção de desconforto. Eles já não conseguem mais disfarçar esse desconforto. E, principalmente, um alerta total e constante sobre o que vem pela frente. O avanço de Flávio nas pesquisas, passa a ser visto como mais que um movimento estatístico e é interpretado como um sinal de desgaste do atual governo, ou desgoverno, que pode sim estar provocando uma debandada de simpatizantes ao governo petista. As próprias pesquisas mostram que aqueles que tendiam ou pendiam a votar no Inácio já não o querem mais. Por quê? A situação econômica do Brasil está um desastre. Os escândalos nem se fala. E todos sabem que o Palácio do Planalto está, sim, enterrado no meio desse lamaçal de corrupção. Como uma tentativa, então, de aumentar, ou amenizar, melhor dizendo, a situação, a articulação criada entre a Secretaria da Comunicação, a tal da SECOM, e o Ministério da Justiça, que está sendo tão destacada nesses últimos tempos, então, como uma tentativa de amenizar a situação, a articulação criada entre a Secretaria de Comunicação, a SECOM, e o Ministério da Justiça, tão destacada por analistas, indica sim uma tentativa clara de abafar o chamado caso Master, pois o caso deixa de ser apenas um episódio isolado e passa a ser tratado como um potencial gatilho de desgastes políticos muito mais amplo, capaz de influenciar diretamente no eleitorado em um momento decisivo, principalmente agora que a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do BRB,
que dizem ser aquele que dava ordens a Daniel Vorcaro, não se sabe ao certo se isto é real ou não, mas que obviamente vai fazer com que esse novelo vá chegando num destino final, porque olha que cada dia se puxa mais esse fio e nunca acaba. Tem muita coisa por vir. E cada vez esses assuntos vão tornando o atual governo mais tenso, mais preocupado. Por quê? Porque eles sabem que de um jeito ou de outro, eles estão dentro desta arapuca. Por esse motivo, então, o Palácio do Planalto está tentando aí associar o episódio a uma postura de rigor institucional do governo, onde, teoricamente, o Inácio estaria agindo com dureza para descobrir esses escândalos, para trazer a público. E por isso o caso Master foi descoberto. Essa é a ideia que eles querem passar. Que foi no governo do Inácio que se descobriu. Sim, se descobriu, não a arapuca. Mas se descobriu, sim, que estão envolvidos na arapuca. Ontem, por exemplo, já tentaram associar esse ex-presidente do BRB, o tal do Paulo Henrique Costa, que foi preso, inclusive, a Flávio Bolsonaro. Olha só, a narrativa que foi criada é a de que foi no período em que Paulo Costa estava presidente do BRB que Flávio Bolsonaro conseguiu financiamento do banco para comprar sua mansão de 6 milhões em Brasília. Olha só, eles vão fundo, eles cavam, eles cavucam, como diz o outro, até descobrirem uma forma de anexar uma coisa a outra. Deixando de lado o fato que quando o Flávio comprou sua casa de 6 milhões de reais, ele deu uma outra que já possuía de entrada e o restante foi financiado, sim, e está declarado em imposto de renda. Então, não tentem criar uma narrativa que não vai dar certo. Mas, para aumentar a narrativa contra Flávio Bolsonaro, para, quem sabe, desacreditá-lo, descredenciá-lo, na corrida eleitoral, poucas horas antes desta narrativa que foi criada, o ministro Moraes, aquele ex-xerifão, o ex-muralha da democracia, abriu então aquele inquérito contra o Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o Inácio, começando assim a sanha de perseguição, como ocorreu contra o maior líder político do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que antes mesmo de ser eleito presidente lá em 2018 já estava sofrendo as perseguições. Só que existe um porém que muda um pouco a coisa. Quando a narrativa se torna excessivamente reativa e coordenada em torno de um único tema, ou contra uma pessoa, isto geralmente mostra medo de que a reação adversária ganhe força. E é exatamente esse risco que paira aí sobre o governo, lá dentro do Palácio do Planalto. De que episódios como o caso Master deixem de ser controláveis e passem a alimentar um sentimento mais amplo de desconfiança por parte da população, que já vive sim um descontentamento diário com o atual governo. Agora, o pior para o Inácio, e melhor para nós, diga-se de passagem, é que movimentos internacionais estão acuando o atual inquilino do Palácio do Planalto. Por quê? Segundo uma matéria do jornal US Today, um planejamento militar está se intensificando para uma possível operação liderada pelo Pentágono em Cuba. A matéria diz que o Pentágono tem planos em vigor para várias contingências e permanece preparado para executar as ordens do presidente Donald Trump, conforme determinado. Há quase um mês, o presidente dos Estados Unidos declarou que seria uma grande honra para ele assumir o controle de Cuba.
Seu comentário veio na sequência de uma grave crise que assola a ilha. Após 67 anos de ditadura comunista, né? E que, enquanto isto, a Casa Branca vem mantendo conversas diretas com a liderança política cubana, né? Que é chefiada pelo ditador Miguel Díaz-Canel. Os Estados Unidos estão monitorando de perto a Ilha dos Castros, né? Cujos cidadãos sobrevivem em meio a apagões que afetam 58% do país. Enquanto isto, a crise alimentar leva 62% dos cubanos a pular pelo menos uma refeição por dia. Isto segundo um relatório da Cubadata, né? Cubadata. Como um cubano disse ao Diário de Cuba, as famílias não estão mais pensando em comer bem, mas sim em comer alguma coisa. E isso é muito triste cá entre nós, né? Nesse contexto, o presidente Trump levantou a possibilidade de uma mudança de regime aberta a investimentos estrangeiros e que abandone o modelo econômico coercitivo implementado pelos irmãos Castro, que por décadas culparam o bloqueio dos Estados Unidos pela miséria da ilha. Além disso, um fato muito interessante, porque Alejandro Castro Espín, filho de Raul Castro, assim como Raul Guillermo Rodrigues Castro, mantiveram conversas com autoridades americanas e chegaram a enviar uma carta secreta a Donald Trump, tentando encontrar um canal direto de comunicação com a Casa Branca. Enquanto isto, outras informações dão conta de que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China se manifestou dizendo que eles apoiarão firmemente Cuba para proteger sua soberania nacional e na oposição à interferência estrangeira. No entanto, Pequim evita dar explicações sobre qual seria esse papel caso o Pentágono lançasse uma operação militar contra a ditadura de Miguel Díaz-Canel em Cuba. É claro que a China não faria nada. Ela não tem como vir dar apoio a Cuba, que está praticamente no quintal americano, e a China tendo que atravessar oceanos para chegar até a ilha para dar algum tipo de suporte. Por quê? Bravatas, falatório, não resolve nada. Principalmente com Donald Trump, que gosta de um embate político. Vejam só como está o embate dele agora com Giorgia Meloni, que resolveu se afastar de Israel, né? Não quis dar apoio aos Estados Unidos para atacar o Irã, né? Que saiu em defesa do Papa contra Donald Trump. Até aí tudo bem, mas ela ficou contra Trump de uma maneira muito feroz, eu diria. Então, Trump ele adora esses embates, porque é com o embate que ele ganha força para atacar. Agora, quem está preocupado mesmo é o Inácio. E não por um único motivo, mas por uma combinação de fatores estratégicos e ideológicos e regionais. Primeiro porque Cuba sempre ocupou um lugar especial dentro da esquerda latino-americana, né? Funcionando ali como uma espécie de ícone histórico de resistência ao poder americano. Em segundo lugar, porque uma intervenção em Cuba poderia sinalizar o retorno de uma postura mais intervencionista dos Estados Unidos na América Latina. Para o Brasil, que busca aí exercer uma liderança regional e autonomia diplomática, isto representa um risco. Um movimento desse tipo pode reduzir o espaço de influência brasileira e reposicionar Washington como protagonista direto nas decisões do continente latino-americano. Por fim, como o Inácio governa um país profundamente polarizado, um episódio como este, dessa magnitude, poderia ser explorado politicamente dentro do Brasil, pela nossa oposição, reforçando discursos que associam o governo petista a regimes como o cubano.
E, ao mesmo tempo, uma tentativa de reagir contra os Estados Unidos poderia gerar desgaste econômico e principalmente diplomático, especialmente considerando a importância das relações comerciais com Washington. Só que não para por aí, porque as recentes manifestações vindas de Jason Miller, aliado próximo de Donald Trump, questionando decisões envolvendo o Inácio e críticas diretas às investigações que atingem figuras como Flávio Bolsonaro, não é apenas uma opinião pontual, pois elas carregam um tom de que Washington começa a observar com mais desconfiança os rumos políticos e jurídicos do Brasil. Quando Jason Miller levanta aí publicamente a pergunta: como isto é normal? Como ocorreu no dia de ontem? Né? O que está em jogo não é apenas a defesa de um nome específico, mas uma crítica mais ampla ao funcionamento das instituições brasileiras. Mas o sinal mais contundente desse desgaste foi o aviso enviado no dia de hoje pelos Estados Unidos sobre uma ofensiva direta contra facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. E isto revela uma mudança de postura significativa de ação dos Estados Unidos. Ao comunicar previamente o presidente do Banco Central brasileiro e não necessariamente alinhar a estratégia com o núcleo político do governo, Washington demonstra que está disposto a agir com autonomia em temas que considera prioritários para os Estados Unidos, como segurança, segurança aos americanos, mesmo quando esses temas envolvem diretamente a segurança interna do Brasil, independente à vontade do Palácio do Planalto. Então, esse movimento carrega aí uma mensagem implícita poderosa. Os Estados Unidos não apenas acompanham a situação brasileira, mas estão preparados para intervir, ainda que indiretamente, em áreas consideradas críticas, como o combate ao crime organizado. E isto, inevitavelmente, gera desconforto. Para um país que busca afirmar sua soberania e protagonismo regional, ver uma potência estrangeira sinalizando ações dentro do seu próprio território ou que impactam diretamente suas estruturas internas é um indicativo claro de perda de controle narrativo e diplomático. Então, nesse cenário, o governo do Inácio se vê aí pressionado em múltiplas frentes. De um lado, enfrenta críticas externas que colocam em xeque a legitimidade de suas instituições, e de outro lado precisa lidar com a percepção de que os Estados Unidos estão assumindo uma postura mais objetiva de controlar a América Latina e menos disposta a negociar com as lideranças da região. Então, meus amigos, o Inácio está num beco sem saída, está, como eu disse no título do vídeo, encalacrado. Principalmente porque tudo isso está acontecendo em um ano eleitoral. E talvez por isto mesmo Donald Trump escolheu esse momento para que, de repente, de uma forma direta ou indireta, acabe influenciando nos pleitos eleitorais de 2026. Se Joe Biden interferiu em 2022 de formas indiretas, ou seja, aquelas que não percebíamos, não víamos, Trump pode fazer o mesmo agora ou fazer até de uma forma direta, intervindo em território americano para caçar grupos criminosos, que recebem sim apoio do governo brasileiro. Porque não fosse isto, o Inácio já teria autorizado os Estados Unidos a considerar esses grupos como grupos do terror. Simples assim. Então, é claro, quando olhamos as pesquisas, não é somente o Flávio Bolsonaro que está subindo esplendorosamente. É sinal de que o Inácio também está caindo vertiginosamente, não como pessoa física, não somente como pessoa física, como também como governo. E aí, quando começa a perder popularidade num momento como esse, não há como, trazer de volta
essa popularidade, não há como recuperar. Por isso, muitos governos populistas procuram se meter em alguma confusão para se colocar como um estadista, um presidente sério que luta, que batalha, que protege. Os Estados Unidos sabem fazer isso muito bem, né? Os republicanos que gostam sim de uma guerra, vocês podem ver que todas as guerras em que os Estados Unidos se meteram foi em governos republicanos. Tudo isso funciona desse jeito. Só que o Inácio é presidente de um país que está em crise. Um país que economicamente não oferece nada para a população. E um país que já está cansado de cair nas balelas do Inácio. Eles já não acreditam mais nessas conversas. Por isso ele está no desespero, vendo sua popularidade derretendo e sabendo de antemão que Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil. Certo? É nisso que eu acredito. E espero que vocês estejam de acordo também, né? Deixando aí nos comentários a opinião de vocês. De qualquer maneira, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal, não desistam, insistam, para que o canal continue caminhando, mesmo não agradando tanto a outras pessoas, ok? Desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. E Deus há de querer. Fiquem todos muito bem. Tchau, tchau.